Então vamos lá, vamos começar o episódio 2 do Trilhas e Profissões. A gente recebe hoje a visita da Camila, da doutora Camila, veterinária, e eu quero te explicar um pouquinho, Camila, já te dando boas-vindas e te agradecendo demais pela tua disponibilidade e por aceitar o nosso convite. Eu vou te explicar o que é o Trilhas. O Trilhas e Profissões é um projeto da terceira série do ensino médio aqui do Colégio São José. É um momento de apresentar para os nossos alunos histórias de vida inspiradoras, para que eles possam conhecer profissionais, mas mais do que falar do mundo do trabalho, da profissão, falar também como foi o processo de escolha, falar também das voltas que a vida dá enquanto a gente cresce, vai estudando e buscando caminhos, para que eles saibam que todo o processo de escolha envolve uma série de coisas e que eles possam se inspirar num momento tão difícil. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um bom dia para todos vocês, eu agradeço o convite, é uma honra poder partilhar um pouquinho da minha história e talvez mostrar que nem tudo parece tão fácil quanto é nesse período da vida que eles estão, né? É isso mesmo. Camila, então eu vou começar te convidando para você fazer uma viagem no tempo, para você voltar lá no seu ensino médio, quando você estava lá no segundo, no terceiro ano e começou a pensar na sua profissão. Conta para a gente como era a tua escola, como é que você começou a pensar na veterinária. Tá bom. Então, Yolanda, pessoal, eu estudava no Coração de Jesus, que é a escola próxima aqui, que todo mundo conhece, e eu confesso que hoje eu penso que eu não tinha muito preparo para decidir sobre a minha profissão. Eu não nasci sabendo que eu queria ser veterinária, eu atendo muitos clientes que vêm acompanhados dos pais, trazer os bichinhos e falam para mim, o pai fala, vai querer ser veterinário, já falou que vai ser veterinário, é uma profissão que as crianças costumam gostar. Eu não nasci querendo ser veterinária, eu sempre tive bicho em casa, mas não era como a gente tem agora, a gente tinha cachorro no quintal, mas não pets de dentro de casa. Gatos, então, a gente não tinha. Minha irmã teve toxoplasmose, os meus pais tinham pânico de gato. Então, assim, eu não tinha essa vivência super grande com animais. Quando chegou no ensino médio, eu fiz um teste vocacional dentro da escola, na época tinha, não sei se é de praxe hoje, eu fiz e falava que eu tinha aptidões para a área da saúde, biológicas. E eu me sentia afim disso. Eu fazia patologia clínica, que era o técnico que tinha, e eu gostava muito. Mas eu não tinha certeza de nenhum curso. Então, quando chegou no terceiro ano, eu prestei vestibular para várias universidades e passei em medicina, em farmácia, odonto, veterinária, mas eram todas particulares. E aí veio a questão financeira. Eu não sou filha única, eu tenho mais 3 irmãs. E os meus pais falaram que não teriam condição de pagar a faculdade para 4 filhas. Então, que eles não iam privilegiar nenhuma e que todas, se fossem fazer o ensino superior, iam precisar passar numa universidade pública. Então, o meu pai pagou 1 ano de cursinho para eu estudar. E aí eu fui estudando e mesmo assim, quando chegou a época de prestar o vestibular, eu não tinha me decidido ainda. E eu prestei para várias carreiras. Mas aí um pouco mais focado já na veterinária, porque eu sabia que eu queria ser médica, não tinha certeza de gente ou de bicho, mas eu tinha já essa certeza. Então eu prestei várias federais e estaduais de medicina e de veterinária. E aí passei na Federal do Rio de Janeiro, que foi para onde eu fui estudar e fiquei 5 anos lá. E essa tua vivência, né, esse momento no ensino médio que você disse, depois o cursinho, como que era saber que você tinha que escolher, mas ainda não está pronta? Você lembra? Você consegue, só de falar parece que dá aquele calorzinho, né? É verdade, eu lembro sim, era uma pressão muito grande. Eu digo que eu acho que é o pior período da nossa vida, porque a gente ainda não está 100% preparado. Eu tinha 18 anos,
Eu não tinha certeza de nada do que eu queria ser profissionalmente. E você sente aquela super pressão em ter que decidir, porque vai acabar, daqui a pouco acaba e eu tenho que me decidir por fazer alguma coisa, o que eu vou fazer da minha vida, e se eu não passar em nada, o que eu vou fazer, eu não sei. Então, assim, é um período desesperador, eu diria. Porque eu posso adiantar para eles que eu acho que o difícil não é a universidade, o difícil é passar na universidade. Você entrando, um dia você vai sair, seja rápido ou devagar, você vai sair. Mas esse período que eles estão passando e que a gente já passou, eu encaro como o período mais difícil, porque a gente ainda é muito jovem, são poucos eu mesma não tinha certeza absoluta ainda do que eu ia fazer. E é um período que a gente tem que tomar uma decisão na vida. A gente não tem que dizer que vai ser uma decisão para sempre, né? A gente conhece infinitos casos de pessoas que acabam mudando de carreira no meio do caminho, né? Mas é muito difícil. Eu acho que é um período de conflito para a gente, porque a gente tem que tomar uma decisão, às vezes muito pressionados pela família por tomar uma decisão que a gente precisa fazer alguma coisa da vida, o que a gente vai ser se a gente não estudar, e muitas vezes a gente não tem essa certeza ainda. É isso mesmo. Camila, agora conta pra gente, entrou na universidade, mudou de estado, né? Porque você morava aqui em Santo André, aí você entra numa universidade federal, ainda em outro estado. Conta pra gente como foi esse primeiro ano, esse momento de ingresso. E, Yolanda, para mim, particularmente, foi bem difícil. Eu tenho as experiências minhas e das minhas irmãs que queriam mudar de estado, fazer em outro lugar, todas estudaram fora, porque foi aonde elas foram passando. Eu, particularmente, não tinha interesse em sair de casa, mas fui para onde passei, não conhecia Seropédica, que era uma cidade... Eu entrei na faculdade em 2001, quando eu fui para a Federal, a UFRJ, que é a Federal Rural do Rio de Janeiro, a gente ainda não tinha... Era um pouco precária a situação. A cidade tinha acabado de ser emancipada, era uma cidade com muitas ruas de terra ainda. Eu tinha ganhado o meu primeiro celular, que era um tijolão bem grande, eu só podia ligar para os meus pais raramente. Então, tudo era muito difícil. E eu não queria ter saído de casa. Se eu tivesse passado na USP, se eu tivesse passado numa universidade próxima, com certeza eu ficaria. Mas foi muito bom para o meu crescimento individual, porque aí eu tive que encarar a vida. Então, eu fui morar, apesar de a universidade ter alojamentos, na época não tinha disponível. A universidade que eu estudei tinha muita gente que vinha de muito longe, do norte, do nordeste do país. Então, assim, eles davam um jeitinho e iam acolhendo as pessoas, mas na oportunidade o meu pai pôde pagar uma república para eu ficar. Então, eu fui morar com algumas meninas de outros estados numa república. Não foi fácil, eu era tímida e ia aceitando muito as coisas. Hoje eu vejo que a gente, às vezes, vai despreparado, imaturo para fora. E aí tem que aprender com a vida. Então, o primeiro ano foi difícil. Claro, foi um ano de amizades, de descobertas. A gente ia para casa dos amigos para estudar todo mundo junto. A Rural é uma faculdade de muito histórico de festas, então tinha festa quase que todos os dias. E você tem que se ponderar, porque você entra e se você não se controlar, você começa só para as festas, para as atividades e esquece da faculdade. E aí as coisas começam a se complicar. Eu era uma aluna aplicada, não costumo dizer que eu nunca fui super inteligente, mas eu sempre fui aplicada porque eu tinha pânico de ter que repetir uma matéria que eu já tinha dificuldade, então eu estudava bastante. Mas a gente via que o pessoal se perdia um pouco no primeiro ano, porque era um mundo novo e bastante interessante e curioso para quem ia morar fora. E aí você começou a ter acesso às primeiras disciplinas de veterinária, que também é um choque para a gente quando começa, porque às vezes a gente eles pensam, eu também pensava que já no início da faculdade você vai ter acesso àquelas disciplinas mais legais, e o primeiro ano é pesado de ciclo básico, né? Como foi isso, Camila?
Olha, foi exatamente assim. O meu primeiro eram por semestres. A gente estudava em período integral, então era das 7 da manhã às 5 da tarde, e às vezes a gente tinha aula aos sábados também. Por ser uma grade muito extensa e muitos dias de aula e muitos horários, a gente tinha matérias que hoje eu vejo que para mim não tinham nada a ver. Eu conto para as meninas aqui, para as veterinárias que trabalham comigo, elas dão risada, porque elas estudaram à noite em universidades aqui próximas e tudo, e elas falam, nossa, nunca ouvi essa matéria que você fez. Mas, enfim, no primeiro semestre a gente tinha matemática, estatística, química geral. Aí eu pensava, nossa, eu saí do colégio e estou vendo todas essas coisas tudo de novo, aula de biologia. A única aula que eu tinha que era voltada para a medicina veterinária era anatomia 1, mas que dependia muito da biologia, da química, da matemática. E as minhas matérias eram atreladas. Então, assim, se eu não passasse nas matérias do primeiro semestre, eu não tinha os pré-requisitos para as próximas. Então, uma reprovação no semestre anterior talvez te impedisse de dar sequência em algumas matérias. Então, assim, os 2 primeiros anos são anos bem cansativos, porque eles mostram para a gente matérias muito generalistas, que a gente às vezes não tem afinidade nenhuma e que a gente se questiona se aquilo ali está valendo a pena para a gente. Mas futuramente a gente vê que a gente depende daquele básico para poder saber o aplicado. E ao longo da universidade, você foi pensando e se constituindo como uma veterinária. Quando é que começou a aparecer para que lado você ia? Porque é importante que seja assim, nos primeiros anos a gente tem um leque de possibilidades. E aí a gente vai encontrando, eu comentei isso com eles no nosso último encontro, de repente é um professor que convida para uma iniciação científica, um congresso que você vai participar. Como é que foi se desenrolando isso para você? Olha, eu acho que serve de experiência para eles lembrarem quando eles estiverem lá. Foi extremamente difícil para mim. Eu não sabia o que eu queria. A veterinária, diferente às vezes de algumas outras carreiras, tem um leque imenso de áreas de atividade. E quase até o final eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tive iniciação científica pelo CNPq, a universidade era muito forte em parasitologia, então eu tive uma bolsa do CNPq de estudos na área de parasitologia, mas via que não era aquilo. Aí eu tive professor, eu até hoje acredito muito que o que influencia a gente a gostar, às vezes, é um professor que te traz uma afinidade tão grande que você se apaixona pela matéria e aí você acaba seguindo para aquela área. Então, eu tinha um professor que eu tinha uma afinidade muito grande e ele era professor de caprinos. Então, aí eu tive trabalhos publicados com ele e tudo, mas eu via que não era aquilo também. E aí, quando estava chegando perto dos últimos semestres meus, que era o 8º, 9º e o 10º, a gente não tinha estágio. Como a grade era muito extensa e muito período de aula, eu não tive estágio obrigatório como a maior parte das faculdades tem. Então, isso também eu vejo como uma coisa muito ruim, porque o estágio faz com que a gente aprenda muita coisa. Então, eu sugiro que quem for fazer, principalmente a área de biológicas, e que tiver oportunidade, não fique esperando o estágio obrigatório, mas busque fazer estágios voluntários para ir se familiarizando com o ambiente de trabalho, que é muito diferente do ambiente acadêmico. Eu era extremamente imatura nesse sentido, e eu não fiz praticamente estágio na faculdade. Eu fiquei na área de pesquisa mesmo lá dentro, mas depois eu sabia que eu não ia querer ser professora, então talvez eu deveria ter sido instruída para procurar estágios. Eu fui fazer estágio que não era obrigatório quase no final da faculdade e no hospital da universidade, e aí sim eu vi que era o que eu queria, mas hoje, se eu tivesse revoltado no tempo, eu teria começado a fazer estágio e ir atrás dos professores de clínica desde o comecinho. Mas não, eu não conhecia, fui fazendo as matérias, e aí fui me apegando à minha área em específico quase no final da universidade, do curso, que foi quando eu conheci uma professora de clínica médica que era especialista em felinos,
e que aí eu me apaixonei muito e que hoje é a minha especialidade, e um professor de cirurgia, que também é a minha primeira especialidade, é cirurgia, e eu fui conhecer ele quase no último semestre nas aulas de cirurgia. Então, assim, isso me fez muita falta, a instrução, a orientação de, mesmo que você não tenha necessidade de estágio obrigatório, já busque, porque isso pode te abrir um leque e te decidir qual ramo você vai seguir dentro da sua profissão. E é perfeito isso que você falou, independe da profissão. Estagiar é o que vai te dar alimento e condição de conhecer mesmo no dia a dia da profissão, independente. Aí os felinos surgiram na sua vida. Na verdade, primeiro a cirurgia. Eu sempre gostei muito. Eu falo que assim, eu não sabia se eu queria ser veterinária ou médica, e eu acho que para mim qualquer uma das profissões seria boa. Eu gosto de salvar vidas, mas eu acho que por eu gostar muito de cirurgia e na medicina ser mais restrito a cirurgiões homens, a área da cirurgia, eu acho que eu acabei me dando bem na medicina veterinária, onde eu posso exercer a cirurgia sem tanto preconceito. E aí, então, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar, eu já fazia estágio, no último ano eu fui procurar, a minha faculdade era federal, e a gente tinha muitas greves. Então, em um período de greve muito extenso, eu procurei uma clínica aqui em Santo André e comecei a estagiar. E aí eu já criei um vínculo nessa clínica. Então, eu aprendi muita coisa. A minha ex-chefe, que eu trabalhei 10 anos depois para ela, a minha ex-chefe me deu muita oportunidade. Na clínica tinha campanhas da prefeitura de castração, então eu aprendi a fazer cirurgia, e aí eu me encantei com a cirurgia no estágio não obrigatório, no período de greve. E aí eu sabia que eu queria ser cirurgiã. Quando eu terminei a faculdade, então aí eu fui fazer a pós-graduação em cirurgia. E aí aprendi bastante. E aí a pós-graduação é um período onde a gente já sabe o que a gente quer, e aí a gente escolhe uma coisa bem específica para a gente, e aí é mais fácil de fazer, é mais fácil de você gostar de tudo, e aí você já está aplicando isso no seu dia a dia. Então aí é um momento mais tranquilo da nossa vida. Mas a graduação é um pouquinho mais difícil. E depois que eu terminei a pós-graduação em cirurgia, eu comecei a ter muita afinidade, eu comecei a atender muitos gatos por um destino. Talvez porque a minha chefe atendia pouco e aí sobrava os gatos para mim, e porque eu tive uma referência na faculdade. A professora Heloísa Justin é uma referência em medicina felina do Brasil, e ela era minha professora na universidade, era professora de cirurgia. E então eu criei muita afinidade, e aí por isso eu comecei a estudar e decidi fazer uma segunda especialização em medicina felina. Camila, olha que interessante, né? O quanto a gente precisa estar atento e curioso com as coisas ao nosso redor. Uma coisa que a gente percebe conversando com as pessoas no Trilhas é isso. Às vezes é uma oportunidade, um professor, mas no seu caso, a oportunidade de conhecer e a curiosidade, não se fechar, de repente, por uma ideia que você tem na cabeça e que, não, eu quero fazer isso, eu vou seguir. Está aberto também para as oportunidades que aparecem, né? Que é o que você comenta quando você está estagiando e começa a atender, então, os gatos. Pós-graduação, início da pós, você foi na sequência? Depois da graduação, você já foi para pós? E onde foi? Que universidade foi? Não, eu terminei a universidade em 2005, e como assim, eu não me adaptei a morar no Rio de Janeiro, então assim que eu me formei, eu já tinha um emprego, porque eu tinha estagiado por quase um ano no período de greve nessa clínica, e aí eu tive a proposta de emprego nessa mesma clínica onde eu tinha estagiado. Então assim que eu me formei, eu voltei embora para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar nessa clínica. Eu me formei no final de 2005, foram 5 anos, eu fui adiantando o máximo que eu pude de matérias, porque eu queria realmente vir embora. Eu não me adaptei, diferente da minha irmã, que fez a mesma universidade, mora lá no Rio de Janeiro até hoje, mas eu não me adaptei e, assim, fiquei o tempo que eu precisava lá para me formar, mas a minha intenção sempre foi voltar para casa. E aí, assim que eu tive a oportunidade, consegui adiantar, eu me formei quase que em 4 anos e meio, adiantando matérias para poder terminar logo. E aí, quando eu voltei, eu já tinha esse emprego. Então, eu comecei a trabalhar, eu me formei no final de 2005, eu já comecei a trabalhar de imediato, porque eu já estava ali até na rotina da clínica,
com eles. E aí, em 2008, eu comecei a faculdade de cirurgia. Por quê? Aonde eu trabalhava, na época, eles tinham um convênio com a prefeitura de campanhas de castração. Então, eu operava muito e eu sabia, bem dizer, fazer as cirurgias de castração, porque a minha chefe tinha me ensinado. Na universidade, você não aprende muito sobre cirurgia, a não ser que você estagie com o seu professor. É uma passada, assim, é assim que faz, mas ninguém sai sendo cirurgião da faculdade. Então, como o ambiente me propiciou começar a trabalhar com cirurgia, eu achei por bem que eu devia me especializar nisso. E eu gostava muito. Então, aí eu fui fazer a pós-graduação, fiz na Universidade Metodista, em São Bernardo mesmo, porque era... Não por uma escolha assim, era melhor. Não é por isso. Eu escolhi porque, assim, facilitava para mim. Era um dia à noite, eu conseguia conciliar com o meu horário de trabalho, era próximo de casa, então dava para eu ir. E foi bom para mim. Eu me desenvolvi. Na época, o curso de cirurgia, talvez hoje não seja o que eu escolhesse, mas, assim, na época eu escolhi, achei que foi bom, aproveitei bem as matérias e tudo, e consegui desenvolver muitas técnicas que eu uso até hoje nas cirurgias na clínica, e consegui ver que ainda dentro da especialização eu tinha uma outra especialização, porque a gente vai fazer cirurgia achando que vai operar tudo, e aí eu vi que não, que ainda dentro da especialidade eu ia poder optar entre, por exemplo, ser uma cirurgiã ortopedista ou ser uma cirurgiã geral, que é o que eu sou. Então, assim, ainda a gente vai esmiuçando a especialidade dentro da especialidade. Hoje a gente tem, acho que em todas as profissões, especialistas dos especialistas. Mas eu costumo dizer, e eu vejo muitos colegas falando isso, mais antigos, que nem eu, que já tenho 15 anos de profissão, que a base é o fundamento para a gente ser um bom profissional. Porque hoje, com tanta especialidade da especialidade, às vezes a pessoa só sabe aquilo dela e não sabe mais nada de nada. E isso é um pouco ruim. Então, assim, a gente ter aquela base sólida da universidade, do generalista, do mundo generalista da profissão, é fundamental. Porque se você precisa atender algum bichinho que não é exatamente a sua especialidade, você tem que saber o mínimo para poder atender. Você tem que ser um bom clínico, por exemplo, no meu caso, você tem que ser um bom clínico geral para poder ser um bom cirurgião, para poder ser um bom especialista em felinos, ou um dermatologista, ou o que quer que seja dentro da profissão. Camila, e uma coisa que a gente sempre conversa também é assim, você teve a oportunidade de, esse seu estágio que você fez aqui em Santo André, te abriu a primeira porta no mundo do trabalho, né? Mas quando a gente sai da universidade, se a gente não tem uma referência, entrar no mundo do trabalho é complicado, dependendo da idade que se tem, das oportunidades que tem. Conta mais um pouquinho como é sair do lugar do aluno ou e do filho para você estar num lugar de um profissional, né? É uma transição, para mim foi menos sofrido do que entrar na faculdade, porque eu estava retornando para a casa dos meus pais. Quando eu voltei, eu fui morar com eles de volta ainda. Eu saí de casa quando eu casei, alguns anos depois de formada, mas e eu já tinha um pouco dessa zona de conforto, porque eu saí empregada. Mas, por exemplo, eu posso dizer que para nem todo mundo é assim. Eu tenho irmãs que uma das minhas irmãs se formou e não estava empregada e teve que ir em busca do trabalho. E aí é mais um período de dificuldades, porque a pessoa se sente pressionada, está terminando a faculdade ou já terminou e não conseguiu um emprego. E hoje eu vejo, por exemplo, quando eu me formei, não existiam tantas faculdades de veterinária como tem hoje e tantas pessoas se formando. Então, assim, eu acho que as oportunidades no mercado de trabalho eram maiores. A demanda de profissional era muito maior do que se tem hoje. Hoje eu vejo as universidades formando milhões de pessoas, muitas vezes um pouco despreparadas, porque a gente vai conversar. Eu mesma procuro hoje absorver pessoas que já são meus estagiários, porque vão aprendendo comigo e vão aprendendo a rotina.
A universidade nem sempre forma a gente para o mercado de trabalho, e aí a gente sai totalmente despreparado. Então, assim, se eu posso dar uma dica para a galerinha aí, é que, assim, busque estágio de graça. Mas eu estou trabalhando de graça. Olha, você está aprendendo muito, e essa experiência ninguém vai te tirar. Então, assim, eu tive a oportunidade de um emprego assim que eu me formei, graças a eu ter procurado um estágio e trabalhar de manhã até de noite lá de graça. Mas para mim era uma experiência tão boa que eu não via nada disso. Eu queria ficar mais lá. Mas tem gente que às vezes reclama, mas eu vejo que os meus estagiários que começam comigo, inclusive desde o começo, quando eles estão para se formar, eles praticamente estão preparados para eu absorver eles na clínica. E às vezes, por algum motivo, eu preciso de algum profissional e você vai fazer uma entrevista e os profissionais saem totalmente despreparados. A universidade muitas vezes não forma o profissional para o mercado de trabalho. Ela forma para a teoria, ela te passa a teoria das coisas e, na verdade, a teoria serve talvez para o mundo acadêmico, mas para a prática do dia a dia nem sempre ajuda a gente. E aí a gente pega muita gente despreparada, insegura, com maior medo de atender e tudo, e aí, assim, fica muito difícil. Como eu tive essa oportunidade do estágio e fiquei quase um ano, quando eu me formei, praticamente eu não tive uma transição, era como uma continuação. Eu comecei a só ser remunerada pelo que eu fazia anteriormente, porque eu já estava embutida naquele mundinho ali do atendimento. Então, assim, foi fluindo naturalmente, mas eu vejo hoje, pegando estagiários, contratando veterinários para trabalhar, que muitos têm pânico quando se dão de frente com o cliente, muitos partem para a área, por exemplo, de anestesiologia, porque não tem que ter tanto contato com o cliente direto, só lidar com o animalzinho, ou partem para áreas de indústria farmacêutica, outras áreas pela insegurança que a pessoa tem de encarar uma responsabilidade, de ter que atender uma vida, de ter que responder por essa vida que está nas suas mãos, talvez exatamente pelo despreparo que a gente sai da universidade. Uhum. Camila, nós estamos agora com os 3 terceiros anos, né? Eles estão todos aqui. Eu já vou dizer para eles ficarem à vontade para começarem as perguntas e nós continuamos conversando, mas daí se alguém já quiser fazer pergunta, ou levantando a mão, ou pelo chat, a Adriana está me ajudando no chat, para que a gente já possa começar um momento de interação, né? Enquanto isso, enquanto a gente aguarda as perguntas que vêm, eu queria te pedir para você contar para a gente, logo no início da sua carreira profissional, alguma situação, algum atendimento que você fez, alguma vivência que você teve que te marcou até hoje. Legal. Tem uma história que me marcou muito, porque a gente, bom, isso na minha parte, né, mas talvez outros tenham outras histórias parecidas. A gente sai da universidade e aí você vai encarar, às vezes, o cliente. E eu trabalhei numa região muito carente quando eu me formei, por 10 anos, era periferia, e eu atendia muitas pessoas humildes e tudo mais. E a gente tende a acreditar em tudo que o cliente vem contando do paciente que a gente vai atender. E nem sempre a gente pode cair nessas ciladas, porque logo num dos primeiros atendimentos, isso ficou gravado na minha cabeça, atendi um gatinho, e o tutor que levou falou para mim, olha, enfiaram um pedaço de graveto no rabo do gato. E eu, nossa, que judiação, maltrataram o gatinho. E olhei aquele rabinho e parecia um graveto mesmo enfiado no rabo do gatinho. E aí falei, olha, o senhor vai ter que deixar para a gente poder anestesiar e remover esse graveto do rabinho do gatinho. Porque o homem tinha certeza, ele tinha visto enfiar o graveto no rabinho do gatinho. E eu acreditei em tudo que o tutor falou e liberei o tutor e entrei lá para dentro. E aí mostrei para minha chefe, falei, olha que judiação, maus tratos, enfiar esse graveto no rabinho do gatinho, tô trazendo ele aqui para dentro para a gente anestesiar e tirar. E aí a minha chefe olhou para mim, ela era uma pessoa generosa, e ela falou para mim,
você acredita mesmo que isso é um graveto no rabinho do gato? Eu, nossa, é sim, chefe. Olha só, tá sequinho, marronzinho, essa pontinha. Ela, Camila, você não pode acreditar em tudo. Você tem que pensar em tudo que você aprendeu e ver se o que o tutor tá te contando condiz com a realidade. Não acreditar no que ele tá falando e tomar isso como uma verdade. Isso aí não é um graveto no rabinho do gatinho. Isso aí é o rabinho do gatinho tá exposto e o osso secou e tá totalmente necrosado. Então, nós vamos ter que amputar esse rabinho, mas não tem graveto nenhum aí. É o ossinho do rabo do gato que tá estragado. Então, no começo, a gente às vezes tá tão despreparado que o tutor chega falando, ai, tá tossindo, engoliu um pedaço de osso. E você vai examinar, você até acredita que engoliu um pedaço de osso, mas não engoliu. Às vezes tá engasgado, tá com uma faringite, com uma traqueite. E se você acreditar no que o tutor chega te falando logo de imediato, você cai em bastante cilada. E essa do gatinho ficou na minha memória para sempre, porque foi uma história que, enfim, a gente no começo, a gente nem sempre está preparado para tudo e a gente vai aprendendo com a vida a fazer bons diagnósticos, saber o que a gente está encarando, né? É isso mesmo, perfeito. Isso talvez até a ingenuidade ou a confiança exagerada até no que chega, a gente deixa em segundo plano a nossa análise, né? Como Exato. profissional ali. Interessante a história. Vamos lá, meninos e meninas. Perguntas, o que vocês gostariam de saber? Eu não estou controlando o chat, tá, Adri? Se tiver alguma coisa, você me fala. Sim, eu estou olhando, pode ficar tranquila. Tá bom. Vamos ver se tem alguma pergunta para Camila. A gente tem um grupo significativo, Camila, pensando em veterinária. Verdade. É verdade. Muitas áreas, na verdade. O pessoal costuma conhecer mais a área que eu trabalho, que é a área de pequenos animais, a clínica de pequenos, mas a veterinária tem a clínica de grandes animais, que na minha universidade era a área mais forte, porque era uma universidade rural, era uma fazenda onde eu estudava, muito grande, é a maior universidade do país em território. Então, assim, eram campos e campos muito grandes, e a área principal lá era a medicina de grandes animais. A gente tem a área de inspeção e vigilância sanitária dentro da veterinária, a gente tem a indústria farmacêutica, onde os veterinários atuam, a indústria de alimentos e de rações, Então, assim, são infinitas. A área de animais silvestres, que é uma outra área grande dentro da medicina veterinária. Então, a gente, dentro da graduação, você já vai escolhendo uma área onde você vai atuar, mas tem diversas áreas. A área de perícia médica, onde tem muitos veterinários que atuam, as zoonoses, que trabalham dentro de tanto das áreas de zoonoses das cidades, quanto dentro de hospitais humanos, trabalhando com zoonoses. Então, tem um leque muito abrangente dentro da veterinária, e não só a clínica de pequenos, que é a área mais conhecida. E é importante você ter falado isso, porque é interessante olhar também para o perfil da universidade para ver o que ela tem para oferecer também como linha de pesquisa. Exato. É que você já pensa alguma coisa, né? Nesse sentido. Alguns entram na graduação ainda sem ter isso identificado, mas se já tem, procurar qual é o perfil, né? Porque você está falando da rural, então, ela tem essa questão de animais de grande porte, é uma coisa forte ali. Forte, e aí, assim, se eu fosse parar para pensar na época, eu não tinha nem essa noção, mas eu teria que ter optado por uma outra universidade se eu fosse focar na clínica de pequenos. Tinha a clínica de pequenos, tinha um hospital de pequenos, mas o forte era a clínica de grandes, porque tinha todas as culturas lá, bovino, suíno, equino, e então depois eu fui identificar que muitos colegas vinham dos interiores, vinham do norte, do nordeste, do interior de São Paulo para estudar lá, porque era uma referência em grandes animais, e não em si na minha área de especialidade hoje, né? Entendi. A Adriana está com a mãozinha levantada, deve ter alguma pergunta para a gente aí. Legal. Isso. A Júlia gostaria de saber qual é a maior dificuldade, né, na opinião da doutora Camila, que enfrenta uma pessoa dessa área na sua rotina, né, de médico veterinário. E também quais foram
Eu acho que cortou, Dri. A gente ouviu até a maior dificuldade na rotina do veterinário. Isso. E quais foram as principais ações dela como estagiária? Eu acho assim, na minha área de clínica, a pior parte é quando a gente perde um paciente. E só perde quem atende animais, eu costumo dizer que só perde bichinho na cirurgia quem opera. O veterinário que não opera, ele não vai perder um paciente. Mas é a pior parte, é quando a gente se sente impotente diante de um caso onde a gente não consegue resolver. Graças a Deus, a medicina veterinária tem avançado muito. De quando eu me formei para agora, às vezes eu conto as coisas para as meninas que trabalham comigo, que são muito mais novas de formada, elas ficam horrorizadas de imaginar que era assim antigamente. Mas a medicina tem evoluído assim como a medicina humana, então hoje a gente tem um suporte muito grande e graças a Deus a gente tem muito poucas percas na medicina veterinária. Mas eu acho que a pior parte para a gente é quando a gente se vê de mãos atadas ou a gente tem que dizer para o tutor que a gente não tem o que fazer por aquele bichinho, que a única opção que a gente tem é a eutanásia, muitas vezes, em alguns casos. Eu acho que é a parte mais difícil. A maior dificuldade, no meu caso, é ter que comunicar para um tutor a perda de um paciente, porque a maior parte dos pacientes hoje são membros da família e não um animal do quintal. Então, eles têm um apego como uma pessoa e por esses animais estarem tão humanizados, é muito difícil a gente noticiar uma perda às vezes. A pior parte da minha profissão é essa. E quando eu era estagiária, como eu disse, a minha chefe era muito generosa, então ela me permitiu fazer de tudo que eu quisesse lá dentro da clínica. Então, eu pude experimentar de tudo. Eu confesso até que eu nem sou tão generosa assim, porque eu tenho medo. Os meus estagiários me auxiliam na cirurgia, mas nunca operam no meu lugar. Os meus estagiários acompanham os meus atendimentos, mas nunca atendem sozinhos, sem a minha supervisão. E a minha chefe era muito generosa, ela me permitia fazer tudo isso sozinha. E com isso eu consegui aprender muito. Então, eu digo que mais do que a universidade, o meu estágio fez com que eu me formasse realmente uma profissional. Então, quando eu me formei, eu já operava lá dentro da clínica, porque eram os animais de campanha, então era assim, não, é de campanha, ainda nem tem dono, pode operar para você treinar, claro que com todo o cuidado e responsabilidade que isso exige. Não é porque o paciente não tem tutor que a gente pode fazer o que quer, de forma nenhuma. Você faz um juramento de que você vai salvar toda e qualquer vida que você puder e que tiver ao seu alcance. Mas eu pude experimentar, entre aspas, a oportunidade de operar, de atender, mesmo antes de formar. E com isso foi me dando segurança para quando eu precisei atuar sozinha mesmo, eu ter essa confiança de poder fazer. E eu pude fazer todas as áreas, a internação, a cirurgia, o atendimento clínico, mas eu ficava muito mais na cirurgia porque era a área que eu tinha afinidade. Dri? A próxima pergunta é em relação a como lidar com as emoções frente às coisas que acontecem, né? Porque a gente sabe que na área da saúde tem sempre que lidar com a perda do paciente, como a doutora falou agora. Então, como que é possível trabalhar essas emoções frente a esses desafios? É difícil, como é para todo mundo. Aí eu acho que é o particular de cada um, mas assim, se eu me emocionar, o cliente vai perceber, eu não tento conter muito a emoção, se a gente precisa noticiar uma notícia ruim, e se eu tiver uma afinidade muito grande pelo paciente, eu vou me comover, eu vou me emocionar, e eu não procuro esconder esse tipo de emoção que eu sinto. Eu tenho pacientes que são meus de 15 anos, e aí quando eu perco um deles, mesmo que seja por velhinho, a gente se emociona, a gente sente... a gente aprende a explicar para o tutor a perda do paciente, então eu tenho um jeito todo de conversar e de
e de dizer para ele que, apesar de ter perdido, foi uma companhia muito boa por muito tempo e que a gente vai sentir saudades, mas que vai estar sempre presente na vida da gente. A gente vai criando um jeito da gente de poder consolar o tutor e até se consolar da perda daquele paciente. Não é fácil. Eu estou há 15 anos, como eu falei, formada, vou fazer 16 e eu ainda sofro com a perca de alguns pacientes. Eu vou dizer para vocês que não é com todos, a gente não se apega, para quem tem gente que fala, eu queria fazer veterinária, mas eu não tenho coragem, porque a hora que eu tiver que atender, eu não tenho coragem, a hora que eu tiver que operar, eu não tenho coragem. Se a pessoa está se baseando pelo seu próprio animal, então precisa desconstruir um pouco isso para poder decidir, porque eu também sofro de ter que cuidar dos meus próprios. Normalmente é um colega que cuida dos meus. A gente cuidar do próximo, a gente não tem aquele apego emocional muito restrito, e aí, assim, é muito íntimo, e aí isso facilita a gente fazer tudo que é necessário. Então, assim, a gente lamenta a perca de todos os pacientes, sem dúvida nenhuma. A gente sofre mais com a perca de uns do que a de outros por causa da proximidade? Sim, também. Mas a gente aprende... faz parte da profissão, pelo menos da área de biológicas, faz parte da profissão a perca do paciente. E a gente, inclusive, na faculdade aprende em algumas matérias a saber lidar com a morte e saber encarar essa condição dentro do trabalho da gente. Doutora, a próxima pergunta é do Flávio, e ele gostaria de saber se a medicina veterinária já está sendo automatizada em relação às cirurgias robóticas, por exemplo. Só experimentalmente. Então, provavelmente dentro das universidades a gente já deva ter experimentos assim, mas na rotina do dia a dia não. O que a gente tem é alguns profissionais que fazem videolaparoscopia hoje em dia, então fazem algumas cirurgias por vídeo, mas são pouquíssimos. Na veterinária hoje em dia, as cirurgias, por exemplo, são cirurgias abertas, onde a gente abre o paciente, faz o procedimento, mas existem profissionais, dá para contar nos dedos, alguns que têm o hábito de trabalhar com vídeo para procedimento cirúrgico, mas a gente ainda está muito aquém da medicina humana. São alguns anos de diferença, apesar de, por exemplo, em vacinas, a medicina veterinária é muito mais avançada do que a medicina humana. A gente tem hoje no país indústrias de vacinas veterinárias de excelência. Então, assim, a gente tem áreas que a veterinária é muito mais desenvolvida e áreas onde a gente ainda está caminhando a passos lentos. E a medicina robótica, por exemplo, ainda não é muito presente na veterinária, não. Perfeito. Obrigada, doutora. Yolanda, acho que é isso. Não tem mais perguntas? Não. Não? Então, Camila, o que eu queria te pedir, primeiro, se depois você poderia fornecer para a gente um contato, um e-mail ou o Instagram, para que se outros alunos quisessem fazer mais perguntas, tivessem acesso a você. E também queria muito que você deixasse uma mensagem para eles, sabe? Espera só um pouquinho que eu acho que chegou uma perguntinha, né, Dri, que apitou aqui para mim. Sim. A Gi está perguntando se, após a morte do animal, algum tutor já chegou a ser agressivo com a notícia, ao receber essa notícia. Assim, comigo, direto, graças a Deus, não. Claro que a pessoa não fica feliz. Se você esperar que o tutor fique feliz e te agradeça pelo bicho dele ter morrido, é bastante estranho. Mas uns ficam chateados, outros compreendem, às vezes até se abraçam com você e lamentam junto, alguns se chateiam e ficam calados e vão embora chateados, não é o que ninguém espera. Mas eu, particularmente, não tive nenhuma agressão dessa maneira, mas eu tenho muitos relatos de colegas que trabalham... como a gente que trabalha em clínica menor e tudo, acaba criando um vínculo com os clientes. Quem sofre mais com essas agressões e com esse comportamento mais agressivo do tutor são veterinários que trabalham em 24 horas, em hospitais muito grandes, onde
o rodízio de profissionais no ambiente e de clientes também que só vão procurando pelas emergências é muito grande, e aí não cria o vínculo. Então, a falta de confiança faz com que esses profissionais acabem sendo mais agredidos verbalmente ou até fisicamente em alguns casos, porque não tem aquela confiança de acreditar que foi feito tudo o que era possível. E aí, essa falta de confiança faz com que, às vezes, as pessoas sejam agressivas. Então, nesse sentido, a clínica que aquela clínica onde você cria um vínculo, que o cliente te procura sempre, que você conhece o animal desde novo e tudo, facilita a gente neste sentido de quando você perde, talvez também pelo outro lado, o veterinário que acompanha um animal só numa emergência também não cria um vínculo, então para ele a perca não é tão significativa quanto é para a gente, mas tem os prós e os contras de cada lado. Felizmente, eu nunca sofri nenhuma agressão verbal, nem física, mas eu tenho relatos de colega que sim, porque o tutor acha que ele está pagando e ele tem o direito de ter tudo de melhor, mesmo que que não seja possível, né? Uhum. Eu, então, acho que agora as perguntas, não sei se tem mais alguma, se tiver, fiquem à vontade, a gente ainda tem alguns minutinhos, viu? Mas então eu vou partindo já para finalizar, Camila, te agradecendo muito e te pedindo então essa possibilidade de contato. Mas antes da gente finalizar, eu queria te pedir isso, eu queria te pedir uma mensagem para eles. Eles estão, como eu te falei aí, num ano tão complicado de pandemia, mas já melhor do que estávamos o ano passado, com a turma dos terceiros, mas fazendo todo esse processo de escolha que é tão difícil num ano ainda atípico, né? Então eu queria te pedir uma mensagem para eles. Sim, claro. O que eu posso dizer é que eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, que não se desesperem, que se a escolha da primeira universidade, da primeira carreira que vocês escolherem for equivocada a princípio, não tenham vergonha de tentar trocar, ou não tenham vergonha porque não conseguiram passar naquilo que desejavam a princípio. Eu acho que a vida é feita de oportunidades também, então assim, se a gente recebe uma oportunidade, vocês são tão jovens, de que custa tentar? Porque às vezes a tentativa faz da gente um bom profissional, realizado, satisfeito. Então eu acho que eles são muito novos e dá para eles experimentarem ainda. Eu acho que a gente não tem que ter esse fardo desesperador de ter que saber o que vai ser com 18, 19, 17 anos, talvez, do que vai ser o resto da vida. Então, assim, não se culpar por não ter ainda uma decisão definida sobre a sua carreira e nem se pressionar a ponto de achar que vai terminar o terceiro ano e precisa estar dentro de uma universidade. Eu acho que amadurecer o que você quer para a sua vida é muito importante. E talvez experimentar, e se não der certo, aceitar que talvez valha a pena mudar para não viver infeliz na carreira a vida inteira, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente nem trabalha. Eu venho trabalhar sempre satisfeita, eu gosto muito. A minha família costuma dizer que a Camila vive no trabalho. Eu tô com uma bebê recém-nascida, ela está com 4 meses e eu já estou trabalhando desde que ela tem 1 mês de vida, porque eu gosto de trabalhar. Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta para não ser um fardo o trabalho da gente. Então, pensem, procurem tentar procurar experiências, procurar saber das carreiras que eles pretendem, procurar profissionais como está sendo o nosso bate-papo de hoje, procurar saber um pouquinho dos prós e dos contras para ver se talvez crie uma afinidade com esse tipo de conversa e eles poderem definir o que é melhor para eles. Mas não se frustrem se no começo não for bem o que eles imaginavam, é normal, e eu acho que acontece com todo mundo, talvez as pessoas não tenham coragem de admitir, né? Camila, muito obrigada de verdade pelo seu tempo, pela sua história, por dividir com a gente o que a gente tem de mais importante nessa vida, que é a nossa história de vida, tudo que a gente passou, que a gente sentiu, que a gente viveu. Quero demais te agradecer, desejo que você continue brilhando e fazendo bem para tantas vidas, e que você possa aí mostrar para todo mundo, como você fez aqui para a gente, o quanto a doação pela sua carreira, o quanto se preparar cada dia mais, de continuar estudando, se fortalecer, faz toda a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço a oportunidade, quero dizer que os que
seguirem pela carreira da veterinária, se precisarem de estágio, a clínica está à disposição. A clínica fica bem pertinho do colégio, a gente não está longe. Fica na Rua das Margaridas, 116, no bairro Casa Branca. Eu não sei se é o mesmo bairro do colégio, mas é bem próximo. Então, se algum dia alguém precisar de um estágio, a gente está à disposição, tá bom? A gente tem o Face e o Instagram da clínica, se alguém quiser seguir, chama Vet dos Pets. E eu vou deixar meu e-mail, caso alguém precise, é o meu e-mail particular, eu vou deixar, caso alguém precise tirar alguma dúvida ou queira algum esclarecimento, é camilasilveirarossi@gmail.com. camilasilveirarossi@gmail.com. Tá, coloquei aqui para eles. E é Vet, como? Vet dos Pets. Vet dos Pets. Ótimo. Obrigada, Camila. Um beijo para você. Bom trabalho. Excelente final de semana. Obrigada, pessoal. Terceiros anos, queridos. Boa continuação da manhã de hoje. Boa aula. Obrigada por ficarem aqui esse tempo todo. Obrigada por estarem de coração aberto e curiosos para conhecer o que tem de bonito, o que tem de interessante na história de vida das pessoas. Dri, você gostaria de fazer um agradecimento final? Sim, eu quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui com a gente, a Camila também, doutora Camila contribuiu muito, tenho certeza. Agradeço muito tudo que você pôde trazer para a gente hoje, doutora. Obrigada, viu, Yolanda? Um beijão. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Camila. Tchau, até.